Por outro lado, existem outros aditivos, como, por exemplo, leveduras, que a gente vê uma certa modulação aí, um certo benefício, inclusive, para a produção de acetato, maior produção de butirato em determinados aditivos à base aí de leveduras que a gente consegue ver com uma certa repetibilidade no campo, que favoreceriam, por exemplo, até mesmo essa parte de saúde ruminal, com foco lá em produção de sólidos no leite. E aí a gente pode ter alguns resultados práticos esperados disso, né, como melhor eficiência energética, maior saúde ruminal. Olá, ouvintes! Meu nome é Gustavo Almeida, sou médico veterinário, nutricionista de vacas de leite e host aqui do Mais Rumen Podcast. As nossas métricas mostraram que 82% de quem assiste os nossos vídeos ainda não está inscrito no nosso canal. Por isso, eu venho aqui pedir para vocês não perder o nosso conteúdo e não perder a chance de estar assistindo antes dos outros o nosso material. Aproveite que você está aqui, aproveite que você assistiu o nosso conteúdo para se inscrever no canal e não ficar por fora das nossas novidades. Você se inscrevendo não só vai ajudar a gente na nossa amplitude, como também na relevância dos nossos convidados. Por isso eu conto com vocês se inscrevendo. E um ótimo episódio para vocês, pessoal. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Rumenzin, tradição que gera confiança. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast, eu sou o host Gustavo Almeida e hoje vamos falar com o Matheus sobre aditivos para vacas em lactação. Tudo jóia, Matheus? Sinta-se em casa, eu sei que você já esteve aqui, mas novamente se apresente aos nossos seguidores. Obrigado, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês de novo, né? Participei lá da gravação do 10º episódio, já faz algum tempinho, né? Feliz em ver a evolução do Mais Rumen nesse meio tempo. Naquela vez a gente falou um pouco sobre período de transição em vacas leiteiras, os 90 dias vitais, que nós costumamos chamar aqui na Elanco, né? E agora vamos contar um pouquinho mais dessa nossa história aí, mais voltada à nutrição, com foco grande em aditivos. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou médico veterinário, formado pela Federal de Pelotas, lá no sul do Rio Grande do Sul. Me formei em 2015, completando 10 anos de formado agora, e dediquei um bom tempo trabalhando com pesquisa depois de formado, entre mestrado e doutorado. No final do doutorado tive a oportunidade de trabalhar um ano como pesquisador visitante na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e retornando ao Brasil, no final de 2020, surge a oportunidade de entrar na área técnico-comercial, onde atualmente eu estou no departamento técnico de ruminantes da Elanco, com uma atuação mais direcionada à pecuária leiteira hoje, fazendo tanto um trabalho de suporte ao nosso time de campo, a nossa força de vendas, como nós falamos, né? E também ao nosso time de marketing na produção de material, principalmente na produção de material técnico-científico, embasado em ciência. E isso é um ponto importante, né, que já faz um link aí com a temática principal da nossa gravação de hoje, que é o nosso compromisso de entregar material técnico-científico baseado em referências bibliográficas, baseado em ciência, para fazer com que o nosso consumidor, o nosso cliente, tome as melhores decisões possíveis. Uma história de sucesso é medida pelo seu legado. É por isso que Rumenzin da Elanco já é tradição na pecuária brasileira. Ao longo de 5 décadas, Rumenzin tem nutrido rebanhos, cultivando confiança e garantindo resultados que fazem parte do progresso de gerações de produtores. Rumenzin, tradição que gera confiança. Bacana, Matheus. Então vamos lá. Quais são as principais
categorias de aditivos alimentares? Como que a gente pode separá-los e diferenciar um do outro aí no mercado na hora da gente estar escolhendo qual que a gente vai estar incluindo na dieta dos nossos animais? Perfeito, Gustavo. Acho que um ponto importante é a gente primeiro definir, né, o que são esses aditivos. Geralmente são substâncias adicionadas às dietas, de maneira geral, em pequenas quantidades, né, que geralmente elas não fornecem nutrientes essenciais por si só, mas elas modificam ou otimizam processos fisiológicos, fermentativos, metabólicos ou até mesmo produtivos, né? Visando melhorar o desempenho animal, a saúde, a eficiência alimentar, por exemplo, ou até mesmo a qualidade do leite, né? Alguns exemplos aqui. Então, hoje, existem muitas opções no mercado de nutrição animal. Eu acredito que resta ao produtor, ao nutricionista da fazenda, determinar o que melhor se enquadra em determinado objetivo proposto, mas nós podemos citar aqui alguns exemplos, né? Os próprios ionóforos, que a gente trabalha bastante internamente aqui no Elanco, alcalinizantes, tamponantes, leveduras. A gente pode entrar um pouquinho naqueles conceitos, né, de pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos, outros compostos como, por exemplo, biotina, colina, etc. Existem uma série de alternativas hoje no mercado. A minha experiência atualmente ela tem se concentrado mais no mercado de ionóforos. Hoje, na Elanco, nós trabalhamos com um produto pioneiro nesse mercado, que é o Rumenzin, a monenzina sódica, e é uma molécula que esse ano completa aí 50 anos de mercado, né? E de maneira geral, a gente pode dizer que os ionóforos, eles são compostos antimicrobianos, né, usados como aditivos em dietas de ruminantes e que atuam modificando padrões de fermentação ruminal, né? De maneira geral, eles alteram seletivamente a população de micro-organismos no rumen, favorecendo aqueles que produzem mais propionato, que é a fonte de energia principal aí para ruminantes, que são animais neoglicogênicos, né? Conseguem sintetizar a glicose a partir desse ácido graxo de cadeia curta, que é o propionato. Então, de maneira geral, a gente pode classificar esses aditivos de diferentes formas, mas com um foco muito grande naquele objetivo final que a gente gostaria, né? Seja lá em modulação de fermentação ruminal, seja em determinado parâmetro de saúde ruminal, até mesmo de saúde metabólica, mas existem várias moléculas hoje no mercado e, como eu falei anteriormente, resta ao nutricionista e ao produtor definir qual que pode gerar um melhor retorno sobre o investimento dentro da operação, né? E quando a gente fala em operação, planejamento, inclusão de um aditivo na dieta, a gente está esperando uma resposta, né? E que resposta esperar quando a gente acrescenta esse aditivo? Como avaliar, mensurar isso aí na fazenda? Qual seria a sua recomendação relacionada ao tema? O que a gente pode considerar, né, na hora de escolher um aditivo? Isso é um fator muito importante, visto aquilo que a gente comentou ali, né, de ter várias opções hoje no mercado. Nosso mercado de nutrição ele é bastante competitivo, até do ponto de vista comercial. Tem um conceito que eu gosto bastante, Dr. Mike Hutchins, extensionista e professor hoje já aposentado da Universidade de Illinois, qual eu tive o prazer de conhecer no período que eu estive por lá e aprendi muito com um jeito simples e aplicado dele ver as coisas. Ele definiu já há algum tempo um conceito chamado, inicialmente de conceito dos 4 R's, depois houve uma atualização desses conceitos com um foco mais para a indústria também, e se adicionaram mais 3 R's, que hoje determina o que a gente chama de conceito dos 7 R's, né? O que seria esse conceito dos 7 R's do Dr. Mike Hutchins? Em primeiro lugar, avaliar as respostas, quais são as mudanças de desempenho que o usuário pode esperar na escolha de determinado aditivo, que mudanças de desempenho ele pode já antecipar ao escolher determinado aditivo, isso seriam as respostas. O retorno, né, aí entra muito a questão econômica também, na parte da lucratividade do uso de um aditivo selecionado. Então a gente tem uma meta aí, geralmente de que para cada R$1 investido em um aditivo, a gente tem aí, colha pelo menos aí R$2 em benefício em troca, né? Terceiro lugar, a pesquisa, né, o research dos R's, que determina se as respostas controladas elas podem ser esperadas no campo. Então, se aquilo que a gente, lá na ciência, lá na academia, num experimento controlado, verificou, a gente consegue realmente retratar isso no campo na hora de utilizar esse aditivo
dentro de uma operação comercial, por exemplo. O quarto R seriam os registros, né? Principalmente em termos de registrar dados que gerem informações e as respostas, principalmente dentro da fazenda, né? Seria um gerenciamento aí de dados on-farm, que a gente costuma falar. E aí entram depois nos 3 R's adicionais, que foram atualizados mais recentemente pelo Dr. Mike, que levam um foco muito grande até em profissionais que trabalham hoje em indústrias, com formulação em premixeiras, por exemplo, da importância de a gente avaliar muito o banco de dados desse produto, ou seja, a confiabilidade seria o quinto R, avaliar banco de dados de pesquisas bem publicadas em periódicos aí de alto fator de impacto, importância de meta-análises nesse contexto, né, modelos estatísticos que nos deem mais confiabilidade. Repetibilidade é algo bastante importante, então resultados estatísticos dos dados que nos deem repetibilidade, ou seja, se eu usar determinado aditivo em determinado local, em determinada condição, existe uma chance de eu ter uma repetibilidade muito grande se eu perpetuar isso em outras situações, em outras fazendas, por exemplo. E por fim, aí principalmente com foco grande também vendo essas opções inúmeras no mercado, né, é avaliar a relatividade, ou seja, comparar a outros produtos que poderiam substituir e avaliar principalmente o retorno sobre o investimento, né? Dentre as várias opções que a gente tem no mercado, será que eu não poderia substituir determinada opção com um melhor retorno sobre o investimento? Isso é um ponto bastante importante, porque existe um conceito até que o Dr. Mike bate bastante nessa questão da escolha de aditivos, que é, da tradução do inglês, a gente poderia dizer que seria a síndrome do eu também, né? Ou Me Too Syndrome, que eles comentam, né? Que é um aspecto muito importante que a indústria deve considerar ao definir qual produto comercial deve ser adquirido, porque existem muitas opções, como a gente tem dito, né? E esse termo síndrome do eu também refere-se a produtos com pouca pesquisa ou poucos resultados, né? Mas que são comercializados com o argumento de que são idênticos ou com um padrão estabelecido aí pela indústria a partir de produtos já pioneiros, né, Gustavo? Então isso é um conceito que o Dr. Mike reforça quando ele faz esses 7 R's e ao final a gente sempre comenta, né? Nem todo produto ele é igual, né? A gente precisa, por mais que exista o mesmo princípio ativo ali, a mesma molécula em questão, a gente precisa ter essas validações aí que os 7 R's trazem por trás, né? Matheus, muito boa explicação. Aproveitando esse gancho, como avaliar a confiabilidade do aditivo, como entender que isso funcionaria, não sei, em Illinois e Ilicínea, aqui no sul de Minas? Isso é importante. À medida que nós tecnificamos a atividade leiteira aqui no Brasil, né, Gustavo, as fazendas começam a buscar mais conhecimento técnico e os bons consultores técnicos, eles carecem de informação baseada em evidência científica, né? Então, os dados eles precisam ser bem publicados em revistas de alto fator de impacto, que a gente chama, né? Então, não basta apenas ter um resumo científico publicado em determinado congresso, a gente precisa de artigos que foram revisados por pares. As meta-análises, né, são modelos estatísticos que nos trazem uma confiabilidade a partir, principalmente, de uma série de repetições de estudo. E nesse contexto existe algo aí, relembrando lá as aulas de estatística, que eu costumo reforçar muito, que são os testes de hipótese e o que a gente chama de erro tipo 1 e erro tipo 2. Vou tentar trazer alguns exemplos aqui. Você imagina que um pesquisador esteja testando, por exemplo, um novo aditivo nutricional e querendo ver se ele melhora a produção de leite. Então, quando ele faz lá o delineamento de um estudo, de um experimento, existe sempre o que a gente chama de hipótese nula, né? Que é o aditivo não melhora a produção de leite, ou seja, essa é a hipótese nula. E a hipótese alternativa, que é a hipótese que ele está buscando, ou seja, o aditivo ele melhora a produção de leite. Então, o que seria o erro do tipo 1, que seria aí, grosseiramente falando, um falso positivo? Ocorre quando o pesquisador ele rejeita essa hipótese nula, ou seja, ele conclui que o aditivo tem efeito, sendo ela verdadeira. Em outras palavras, o estudo mostra que o aditivo funciona, mas na realidade ele não funciona. O achado ele é ao acaso, né? Você testa um aditivo, encontra uma diferença estatística significante na produção de leite, o famoso P menor do que 0,05, mas isso foi por acaso, né? Na prática, o aditivo ele não tem um efeito real. Então, o produto ele pode, inclusive, ser lançado no mercado ou usado nas fazendas com base em uma evidência falsa que em uma amostragem pequena, sei lá, foi determinado ali que houve uma diferença estatística.
Por outro lado, também existe o erro do tipo 2, que seria, grosseiramente falando, o falso negativo, né? Então ele ocorre quando o pesquisador ele não rejeita aquela hipótese nula que eu comentei anteriormente, e ele conclui que não há efeito, quando ela é falsa, na verdade, né? Então, ou seja, o estudo não encontra diferença, mas o aditivo ele funciona, na verdade. Você faz, por exemplo, um experimento com poucas vacas ou com uma variabilidade alta nos dados, e você não encontra essa diferença estatística, mesmo que o aditivo ele realmente aumente a produção de leite. Ou seja, um produto útil pode ter sido descartado aí por falta de uma prova estatística. Aí temos um custo de oportunidade que a gente costuma brincar, né? Ou seja, eu teria uma oportunidade de estar utilizando aí um bom produto que por determinada inconsistência ali nos dados, a gente não conseguiu buscar esse P estatístico. Aí entra muito a importância da gente ter modelos mistos, modelos estatísticos e principalmente as meta-análises nesse contexto, que nos trazem, né, a partir de tudo aquilo que já foi pesquisado, um modelo mais confiável para ver que padrão de respostas a gente tende a esperar se a gente tiver a repetibilidade do uso desse aditivo em diferentes realidades, né? Então, isso é um ponto bastante importante, principalmente em aditivos nutricionais, a gente tem trabalhado muito sobre a importância dessas meta-análises para a escolha aí de aditivos do ponto de vista aplicado dentro das fazendas, né? Se a gente pensar no Brasil, você acha que hoje está faltando pesquisa? Você acha que a gente já está num nível bacana relacionado a isso? Em relação à pesquisa, tecnologia, o Brasil hoje, na tua opinião, está como? Eu considero assim, Gustavo, principalmente por esse padrão que eu comentei anteriormente, à medida que a gente começa a tecnificar as fazendas e os consultores técnicos, eles ficam cada vez mais exigentes, eu vejo que o nosso consumidor ele está adepto à adição de novas tecnologias, mas ele está cada vez mais carecendo dessas tecnologias baseadas em dados, baseadas em evidências científicas. É claro que se a gente pegar o Brasil Leite, ele ainda é bastante heterogêneo, né? A gente tem um padrão aí de produtores e nível de tecnificação bastante heterogêneo, mas naquela parcela superior, digamos assim, naqueles produtores que já estão tecnificando e tendo aí um bom padrão, principalmente em termos de consistência de resultados, a gente tem visto que essas respostas científicas são mais valorizadas. E a partir disso, as empresas de nutrição, principalmente, elas começam a ter que investir mais em ciência, principalmente para suportar essas indicações dentro das fazendas. Então, eu vejo um movimento, sim, muitas empresas buscando pesquisadores, seja em nível nacional ou em nível internacional, para tentar suportar essas indicações a campo. É claro que hoje a gente ainda tem bastante moléculas entrando no mercado naquilo que a gente mostrou ali anteriormente, que a gente falou da síndrome do eu também, né, do Me Too síndrome, de você se aproveitar muitas vezes de um produto referência, de um produto pioneiro que já está consolidado no mercado, com um banco científico bastante robusto, e aí você acaba lançando a partir de princípio ativo similar, composição similar, um produto e beneficiando tudo aquilo que esse produto poderia entregar a partir de referência bibliográfica de outras marcas que outros produtos pioneiros já pesquisaram anteriormente e entregaram para o mercado. Isso é um ponto bastante importante que eu digo que os técnicos têm que cuidar, né? Então, ver realmente a partir de determinada referência bibliográfica se foi com aquela marca X em questão. Isso vale para qualquer produto no mercado. Mas, de maneira geral, eu vejo que em termos de ciência, os nossos técnicos, principalmente, que têm feito aí um bom trabalho no campo, eles têm se capacitado cada vez mais e buscado principalmente essas respostas baseadas em ciência, né? Matheus, se a gente puder separar assim, como que os aditivos funcionam, né? A gente sabe que eles podem modular o perfil dos ácidos graxos do rumen, pode alterar pH, equilíbrio microbiológico, são algumas das ações deles, né? De maneira geral, assim, você gostaria de comentar algum ponto de ação do aditivo que você acha que muda o jogo no dia a dia de uma fazenda? Perfeito. Como você falou, existem aí diferentes formas de atuação e modulações, tanto em nível ruminal quanto metabólica, né? Se a gente pegar, como você citou ali, os efeitos dos aditivos sobre o perfil de ácidos graxos voláteis, né? Isso é um efeito bastante importante que a gente vê com alguns aditivos do mercado. Em primeiro lugar, a gente pode conceituar, né, o que seriam esses ácidos graxos voláteis. São, digamos que os principais produtos da fermentação de carboidratos no rumen, né? Quando a gente adiciona lá via dieta, seja a fonte de carboidrato que for, vamos pegar aí
desde os carboidratos estruturais, né, celulose, hemicelulose, até os carboidratos altamente fermentáveis, como o próprio amido no milho. Independente da fonte de carboidrato, a gente tem, no momento que eles entram no rumen, um primeiro processo de degradação, ou seja, um ataque da microbiota ruminal, para que a gente converta, né, um açúcar, principalmente um açúcar mais complexo, um polissacarídeo, em uma estrutura menos complexa, num monossacarídeo final, que seria a glicose. E a partir do momento que a gente tem essa glicose, iniciam os processos de fermentação, né, para transformar essa glicose em compostos aí menores, a piruvato, e o piruvato desencadeando aí na formação desses ácidos graxos voláteis, que no rumen, mais especificamente, são 3 principais, né, o acetato, o propionato e o butirato. O acetato com um foco muito grande, uma relação muito grande com a produção de gordura no leite. O propionato, como eu citei ali anteriormente, quando eu citei do mecanismo de ação dos ionóforos, é um precursor da glicose hepática, essencial, inclusive para a formação de lactose lá na glândula mamária, puxar leite, enfim, aumentar a produção. E o butirato muito atrelado, e principalmente a questão da nutrição do próprio epitélio ruminal e outros tecidos, né? Então, existe como a gente modular esses padrões de fermentação ruminal a partir da modulação, por exemplo, da microbiota ruminal, para que a gente tenha um maior perfil, por exemplo, de produção de ácido propiônico, né, de propionato. Então, os ionóforos, por exemplo, a monenzina, a gente diminui essa relação acetato-propionato, favorecendo o metabolismo do propionato. Por outro lado, existem outros aditivos, como, por exemplo, leveduras, que a gente vê uma certa modulação aí, um certo benefício, inclusive, para a produção de acetato, maior produção de butirato em determinados aditivos à base aí de leveduras que a gente consegue ver com uma certa repetibilidade no campo, que favoreceriam, por exemplo, até mesmo essa parte de saúde ruminal, com foco lá em produção de sólidos no leite. E aí a gente pode ter alguns resultados práticos esperados disso, né, como melhor eficiência energética, maior saúde ruminal, alguns aditivos a gente pode até comentar sobre essa questão, inclusive, aí da modulação em relação a sólidos no leite, né? Depois, se a gente puder, até a gente pode aprofundar um pouquinho mais em relação a esses medos ou receios dos próprios ionóforos em relação aos teores de gordura no leite, que a gente já tem trabalhado hoje com dietas modernas, conseguindo atenuar esses efeitos. E você comentou ali, principalmente, Gustavo, um ponto que eu gosto de destacar, a questão dos efeitos sobre pH ruminal, né? Isso é bastante importante porque quando a gente fala em saúde ruminal, geralmente a gente tem essa variável aí, né, pH ruminal envolvida. A gente sabe que o rumen, idealmente, numa vaca de leite, trabalha aí num pH entre 6 a 6,8. Obviamente, quando a gente começa a pesar mais essa dieta para carboidratos mais rapidamente fermentados, ele tende a trabalhar mais nessa régua de baixo, né? E quando ele começa a baixar muito disso, a gente tem riscos aí de acidose ruminal subaguda, que compromete muito o processo de fermentação ruminal. Enfim, a gente tende a trabalhar dietas para ter um equilíbrio maior, pensando até em estabilização desse pH, né? E aí existem aditivos que a gente consegue trabalhar para estabilizar melhor esse pH. Os próprios tamponantes ruminais, um ponto até polêmico que o pessoal traz muito, né? A inclusão, às vezes, de tamponantes pensando em estabilização de pH, poderiam ser estratégias, por mais que eu sempre reforce que o principal tamponante ruminal ele é endógeno, ele é bicarbonato que entra via saliva, bicarbonato que entra via corrente sanguínea na parede ruminal a partir do momento que ocorre a absorção de ácidos graxos voláteis. Então, a gente não pode usar tamponantes como uma bengala em dietas que não promovam saúde ruminal, que não promovam fibra efetiva para estimular a ruminação, que não promovam uma boa absorção de ácidos graxos voláteis para retornar tamponante endógeno via corrente circulatória para dentro do rumen. Então, isso a gente não pode negligenciar esse fator de uma boa saúde ruminal, trabalhar os macro componentes da dieta com foco em saúde ruminal, achando que determinado tamponante ele vai resolver todo esse problema. Não, né? A gente tem que entender isso como um composto muito maior do que somente adicionar um aditivo ali pensando que você vai modular completamente o pH ruminal. Leveduras também tem um bom papel aí muitas vezes quando a gente fala em relação à manutenção de pH mais estável, dependendo do desafio dessa dieta. E os próprios ionóforos, a gente vê alguns resultados, principalmente por modular determinadas populações bacterianas, a gente consegue uma leve estabilização a depender do desafio dessa dieta, né? Claro que a gente não pode botar tudo na conta do aditivo, porque existem dietas aí muito pesadas, rapidamente fermentáveis, que muitas vezes a taxa de inclusão desse aditivo ela não é suficientemente
suficiente, né, para conseguir modular de uma forma tão significativa esse pH, e muitas vezes existe um desafio sim de pH ruminal em dietas muito quentes, que a gente chama, né? Em dietas de vacas leiteiras, quando a gente consegue otimizar um pouco mais o uso da fibra, o uso do volumoso, de maneira geral, esses aditivos conseguem sim contribuir de alguma forma para uma manutenção de um pH mais estável, né? Matheus, você já viu algum aditivo atrapalhar o desempenho? Essa pergunta é interessante, Gustavo. Assim, do ponto de vista que a gente comentou anteriormente, de você ter ciência embasada que nos traga uma resposta, um retorno sobre o investimento, a gente espera que quando a gente faz um investimento em um determinado aditivo, a gente esteja comprando todo aquele pacote tecnológico, toda aquela ciência por trás que determinada empresa acabou validando e que a gente espera, a partir daí, obter esses resultados positivos e não resultados negativos, né? O fato é que a gente precisa entender muitas vezes qual é o pacote tecnológico que a gente está usando e se realmente a gente está usando no momento em que a gente vai colher o melhor retorno sobre o investimento. Então, existem aditivos, por exemplo, que hoje a gente pesquisa bastante e vê que trazem um excelente retorno sobre o investimento durante o período de transição e que não necessariamente a partir do momento que os animais avançam a lactação, em meio e final da lactação, eles entregariam o mesmo retorno sobre o investimento, o mesmo ROI que a gente chama, né? O quantos reais ele deixa para R$1, por exemplo, investido. E do ponto de vista aí fisiológico, em termos de atrapalhar desempenho, existem algumas situações que a gente precisa cuidar muito no equilíbrio e na dose-resposta. Um exemplo clássico que eu trouxe ali para você, que a gente poderia, inclusive, aprofundar um pouquinho mais e que é um tema geralmente polêmico, né? Quando a gente fala de ionóforos, a própria monenzina sódica, em relação a possíveis efeitos adversos na produção de gordura no leite, né? A gente tem uma meta-análise bastante clássica do Todd Duffield, lá da Universidade de Guelph, no Canadá, foi publicada em 2008, uma das meta-análises mais consistentes aí sobre o uso de monenzina, tanto do ponto de vista metabólico quanto produtivo, que vê um aumento em produção, em torno aí de 0,7 quilos de leite dia, com uma leve modulação em consumo de matéria seca, um aumento de eficiência bastante considerável, em torno de 2,5% a mais de eficiência, mas que mostra ali uma possível modulação negativa na produção de gordura, em porcentagem de gordura no leite, por mais que a produção total de gordura ela fique inalterada em função da compensação em eficiência e em aumento de produção, né? Isso se a gente pegar, principalmente do ponto de vista de modelo científico usado nessa meta-análise, nós tivemos muitos estudos já bastante antigos, na época inclusive que se usava a monenzina como um modelo para estudar mecanismos de depressão de gordura no leite, ou seja, existe um certo viés, mas mais recentemente, inclusive, nossos colegas do time de Elanco nos Estados Unidos, eles questionaram sobre o real efeito da suplementação de ionóforos como modulador ou como depressor da gordura do leite, principalmente nas dietas com adição de alta tecnologia que a gente tem hoje no mercado. Então, se a gente pegar quais são as principais teorias da depressão de gordura no leite, existe aquela teoria mais antiga que se falava muito, principalmente quando começaram esses estudos associando os ionóforos à depressão de gordura, que era a limitação de precursores de gordura na glândula mamária, ou seja, muito em função da diminuição dessa razão acetato-propionato. O acetato é um importante ácido graxo e precursor de gordura na glândula mamária. Se falava muito sobre essa teoria, né, da diminuição de fontes disponíveis de acetato, e talvez naquela época se falasse pouco ainda sobre a teoria da biohidrogenação, que a gente sabe que hoje é uma das teorias mais aceitas, né? O que seria essa teoria da biohidrogenação? Existe, principalmente no meio ruminal, quando a gente utiliza muitas fontes de gordura insaturadas, poliinsaturadas, a formação de um isômero chamado ácido linoleico conjugado, que seria o ClA-trans-10-cis-12. E esse isômero, ele acaba inibindo algumas enzimas limitantes na síntese de gordura na glândula mamária. Principalmente, existem duas enzimas ali que são chaves nesse mecanismo, que é a acetil-CoA-carboxilase e ácido graxo sintase, que no meio rico, principalmente desse ClA-trans-10-cis-12, a gente tem uma inibição e compromete essa formação de gordura na glândula mamária. Então, hoje, se a gente conseguir modular um ambiente ruminal
para trabalhar alguns conceitos, principalmente de segurar essa produção aí de ácidos graxos insaturados, principalmente esses ácidos graxos, esses isômeros clátrans DS12, a gente consegue muitas vezes inibir esse processo aí de degradação, principalmente de perda de gordura no leite, principalmente quando a gente fala de síntese de ácidos graxos de novo. E nossos colegas lá na Elanco, mais recentemente, fizeram modelos para estudar esse tipo de interação da monenzina e dependendo da sua dose com a síntese de gordura no leite, e a gente realmente viu, né, que esse estudo mostrou, pelo contrário, se a gente conseguir segurar esses padrões aí de ácidos graxos insaturados na dieta, a gente consegue muitas vezes aumentar rendimento de gordura. Isso existe, logicamente, um efeito quadrático, né? Se a gente carrega muito na dose do ionóforo, a gente pode, principalmente em doses muito altas, a gente pode ter um efeito quadrático, mas de maneira geral esse estudo mostrou que os ácidos graxos de novo e os ácidos graxos mistos, eles aumentaram de forma quadrática, como a monenzina, e os ácidos graxos pré-formados, eles diminuíram linearmente, o que é positivo, né? A gente avalia muito questão de saúde ruminal e principalmente essa associação com qualidade do leite em ponto de vista de gordura total aos ácidos graxos de novo e aos ácidos graxos mistos, né? Então, a monenzina ela aumentou linearmente a eficiência alimentar, principalmente quando a gente faz, né, esse leite corrigido para gordura. Então, a gente conclui, principalmente nesse estudo, avaliando a eficiência da produção de leite corrigido para sólidos, que uma dose de 16 miligramas por quilo de monenzina, principalmente quando a gente avalia em ppm, né, 16 miligramas de monenzina por quilo de matéria seca dia, seria uma dose aí adequada pensando em eficiência, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de saúde ruminal e síntese de gordura lá na glândula mamária. Ou seja, mesmo aquilo, buscando lá o início da sua pergunta, né, aquilo que, de certa forma, era bastante batido anteriormente a partir de resultados de meta-análises mais antigas, de dados de estudos mais antigos de que determinado aditivo poderia trazer algum prejuízo em termos de sólidos, a gente consegue hoje, com dietas modernas, contornar essa situação e trazer resultados mais adequados à realidade, principalmente do ponto de vista de sólidos no leite, né? Matheus, você fala em 16 miligramas por quilo de matéria seca, a gente pensa numa vaca holandesa moderna de alta produção, consumindo aí seus 25 quilos de matéria seca, 16 vezes 25, 400 miligramas. Eu trabalhei num grande laticínios, projeto voltado a sólidos do leite, foi trabalhando com sólidos do leite que a H de Leite Serviços nasceu, que é a minha empresa de consultoria, e a gente vem resolvendo problemas de sólidos do leite desde 2017, temos grandes fazendas atendidas ao longo desse tempo e 100% dos problemas diagnosticados e só não foi solucionado onde não quis, pelo menos mapeado e mostrado onde que é o pormenor, a gente hoje em dia consegue, né? Principalmente por essa tecnologia, perfil centesimal dessa gordura, entender de onde ela veio, né? Melhoria da síntese de novo é um reflexo básico da melhoria da saúde ruminal como um todo, né? Hoje em dia, temos bons produtos no mercado, quem está desenhando esses produtos nas premixeiras tem grande noção, a gente não vê uns erros grosseiros de desenho de produto como a gente via no passado. Mas, muitas vezes, no campo, na prática, no dia a dia, um problema que a gente acaba encontrando, e aí isso diminui gordura no leite, é sobreposição de produtos. Então, eu acredito que um desenho de uma premixeira idônea, dificilmente ela extrapola essa dose aí que a gente conversou, 400 miligramas dia para uma vaca. Mas muitas vezes essa vaca ela tem um sal mineral fosfatado com monenzina no coxo, que é algo que eu não controlo o quanto que ela vai consumir e que pode estar extrapolando essa dose. Isso muitas vezes também ocorre quando a fazenda usa um concentrado ou uma base proteica vindo de uma fábrica de ração regional. Aí ela complementa com o núcleo e muitas vezes essas doses são extrapoladas. E aí, puxando a sardinha para o nosso patrocinador de hoje, que é a Elanco, que a gente tem que deixar claro, pessoal, é que essa depressão de gordura do leite, ela ocorre na prática, na fazenda, principalmente quando a gente tem no fornecedor, no produto, uma
uma molécula chinesa, uma molécula desconhecida, uma molécula não estudada. Então, talvez seja importante a gente deixar claro aqui que quando a gente sabe com o que a gente está trabalhando, o buraco é mais embaixo, a gente tem alternativas a tá sanando isso aí. Então, o entendimento, às vezes, não é só da dose que está em um produto que a vaca está comendo, porque muitas vezes essa molécula pode estar em mais de um produto. E aí, na prática, no dia a dia, na fazenda, a gente acaba encontrando isso. Eu acho que é importante frisar. Não é erro de desenho de quem fez, não é erro da indústria, mas às vezes é um erro de indicação final lá na fazenda. Perfeito, Gustavo. Ponto fundamental que você destaca aí, inclusive muitas vezes nessa sobreposição, extrapolando o que hoje a gente tem, inclusive aprovado em bula aí de recomendação diária, que seria um teto aí de 450 miligramas vaca dia, né? Então esse é um detalhe que faz total diferença e um ponto que a gente tem que estar sempre reforçando aí com o time que está no campo, justamente por isso, né? Às vezes você pega só o macro ali e esquece dessa sobreposição, né? Acho que é um ponto bastante importante que você comentou e acho que cabe a nós também hoje no campo, nosso time está rodando as fazendas e está bastante atento a isso e principalmente nesse conceito que você colocou ali de fontes alternativas aí que a gente chama de genéricas, né? As alternativas genéricas que algumas formulações acabam contemplando, nosso time está atento no campo porque hoje a nossa monenzina é a única rastreável no mercado, né? Então a gente roda aí o tracer que a gente chama, né? O rastreador, que a gente consegue determinar a partir de determinadas formulações se realmente é o rumenzinho nas formulações ou se existe aí uma monenzina genérica sendo entregue dentro de determinada formulação. Isso a gente sabe que tem diminuído cada vez mais, mas é um ponto que a gente tem que ficar atento, é aquela história do vender gato por lebre que a gente chama, né? Será que realmente é a monenzina pioneira que está nessa formulação ou determinado fabricante, determinado formulador comentou ou garantiu aí que seria a monenzina pioneira e na prática não era, né? Poderia ser aí uma substituição por uma monenzina genérica. Isso a gente tem hoje como rastrear nas nossas rotinas do campo aí a partir de um microtracer, que a gente chama de um rastreador, principalmente nos núcleos, né? E assim, Matheus, aproveitando para a gente amarrar essas pontas que ficaram, eu gosto muito de um podcast do Lino, que chama Aviões e Música. Ele comenta sobre aviação e o Lino fala que um avião nunca vai cair por um único motivo. Então, é uma sucessão de falhas que levam o avião a cair. E eu gosto de citar o Lino quando eu falo de gordura no leite. Então, muitas vezes a gente foca numa molécula, por exemplo, a monenzina, mas a gente esquece do teor de fibra, do teor e degradabilidade desse amido da dieta, conforto dos animais, manejo, micotoxina. Então, todos esses pormenores que vão estar pautando um rumen saudável e que vai estar conseguindo sair desses desafios. Sempre que a gente tem um quadro de depressão de gordura do leite, é o leite mostrando para a gente que tem algo errado na dieta. E isso aí pode ser um problema bem maior que só os sólidos, né? A gente sabe que está voltado à saúde, voltado à qualidade ali, longevidade dos animais. A gente sabe quanto vale uma vaca de leite hoje para a gente estar arriscando a saúde desses animais. Então, todos esses pormenores têm que ser levados em conta na hora que a gente está pensando em relação a um problema, em relação à baixa gordura no leite, né? Perfeito, Gustavo. É algo multifatorial, né? Isso. Bem, Matheus, na tua experiência, se você pudesse criar um aditivo ideal, você acha que como ele seria? Para que lado ele seria? Eu costumo sempre bater muito naquele conceito que a gente comentou antes dos 7 R's, Gustavo, de que um deles ali, para mim, ele determina algo que é essencial dentro de qualquer operação, de qualquer fazenda, que é o retorno sobre o investimento, né? Então, um aditivo ideal para mim, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser bom para a vaca, né? Algo validado do ponto de vista de segurança e eficácia. Então, não adianta eu ter um aditivo extremamente eficiente, mas que não entregue segurança para esse animal, do ponto de vista, inclusive, de bem-estar animal.
E principalmente o retorno sobre o investimento, né? A partir do momento que eu adiciono ali R$ 1 investido, eu consigo colher R$ 2, R$ 3, no mínimo, né? Existe aí algumas relações matemáticas que pegam, por exemplo, a monenzina hoje num retorno sobre investimento, muitas vezes superiores a 10 para 1. Então, a cada R$ 1 investido, eu tenho R$ 10 em troca. E isso, para mim, dita muito sobre a eficiência daquele investimento que eu estou fazendo, né? Ou seja, estou realmente otimizando o meu dinheiro investido. Existe até uma fala do próprio Mike Hutchins, que a gente tem citado aqui bastante, né? Que ele brinca que se o gerente do banco ligar para você e falar que a sua fazenda está prestes a quebrar, você está com pouco recurso para fazer investimento, qual é o aditivo que você não pode abrir mão, sendo que você vai ter que começar a abrir mão de vários outros, né? E ele comenta que a monenzina sódica seria um deles por causa do retorno sobre o investimento, né? Ou seja, aquele que eu invisto R$ 1 e me dá aí em torno de 10, 11 reais em retorno, né? Então, ROI para mim, retorno sobre investimento, seria o que ditaria aí o principal aditivo ou o melhor aditivo a ser escolhido hoje dentro de um sistema de produção, né? E pensando na resposta desse aditivo nas várias fases de lactação, você pontuaria alguma coisa em relação a pré-parto, pico, final de lactação? O que a gente comenta muito em relação principalmente à transição e definir esse conceito de período de transição é bastante importante, né? Existe o conceito clássico ali dos 21 dias pré-parto e os 21 dias pós-parto. Na Elanco a gente amplia um pouco esse conceito, trabalha algo chamado 90 dias vitais, né? Desde o período seco até os 30 dias pós-parto. Eu diria que nesse momento, se eu conseguir fazer com que essa vaca, principalmente no pós-parto recente, ela embale de uma forma mais rápida possível, para que ela bata o arranque pensando principalmente em consumo e ela reverta isso, principalmente em termos de produção, atingindo o pico de lactação mais precoce, favorecendo aí, inclusive outros parâmetros em termos até mesmo reprodutivo, para que ela emprenhe o mais rápido possível, a gente teria aí um aditivo ideal, né? O que a gente trabalha aí, como eu falei, obviamente, eu tenho um viés muito grande por defender essa marca hoje no mercado. O que a gente trabalha hoje, que é a monenzina sódica, a gente acaba defendendo muito esse lado, não somente da otimização de eficiência produtiva, né, mais quilogramas de leite produzido por ingestão de matéria seca, como também a parte de saúde metabólica desses animais. Então, você pega, desde o momento da secagem, da transição e o pós-parto recente, você pega resultados, inclusive comprovados por meta-análise, de diminuição, por exemplo, de transtornos metabólicos, como quadros de cetose, como quadros de deslocamento de abomaso, ou seja, medidas que fazem com que o famoso balanço energético negativo ele seja atenuado e, consequentemente, a gente reverta nisso que eu acabei de comentar, que a vaca consiga retomar principalmente consumo de matéria seca pós-parto mais eficientemente, que a gente tenha mais precursores energéticos para que ela reverta isso em síntese de energia lá para a glândula mamária e que puxe leite na forma aí, de lactose, consequentemente volume de leite lá na glândula mamária, né? Então, é algo que a gente tem focado bastante, não só do ponto de vista ruminal, como do próprio ponto de vista metabólico, né? E existem outras alternativas no mercado que hoje beneficiam muito nesse sentido, né? Uma própria inclusão, por exemplo, o uso de colina hoje nas dietas de transição, a gente tem visto que tem um retorno sobre o investimento interessante, inclusive com efeitos residuais, né? O carry-over effects, que a gente fala que são efeitos de longo prazo que beneficiam tanto do ponto de vista de saúde hepática quanto do ponto de vista de produção, próprio uso hoje de alguns aminoácidos protegidos, que não seriam aditivos, mas sim nutrientes com requerimentos, né, como metionina, lisina, enfim. Existe muita coisa para a gente trabalhar, focando não somente em saúde ruminal, como saúde metabólica como um todo. Eu costumo falar que o que faz esse link entre saúde ruminal e saúde metabólica é o fígado, né? O fígado de uma vaca pós-parto ele é extremamente sobrecarregado do ponto de vista metabólico, que ele precisa acomodar ali uma série de alterações num curto espaço de tempo. Esse animal deixa de ser gestante para ser lactante, e a gente precisa promover ferramentas, substrato, para que o fígado dessa vaca ele consiga realmente metabolizar tudo de uma forma mais eficiente possível, né? E esses aditivos que conseguem trabalhar não somente saúde ruminal, como também saúde hepática,
são bastante interessantes do ponto de vista metabólico, voltados a período de transição, né? Depois, em meio de lactação, muitas vezes a gente consegue fazer alguns ajustes. A própria monenzina, em meio de lactação, a gente consegue dar uma ajustada em termos de dose, quando a gente não consegue segurar muito, principalmente perfil de ácidos graxos insaturados e poliinsaturados nessa dieta. A gente não tem esse controle tão grande, a gente consegue dar uma reduzida nessa dose em termos de meio de lactação. E a gente vai jogando à medida em que as ferramentas que a gente tem e o macro da nutrição, a gente consegue ir jogando isso ao longo da lactação para favorecer determinado parâmetro ruminal ou determinado parâmetro metabólico, né? A gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que se encaixa ainda, porque eu acho que ela é bem importante. Dentro dos ingredientes da dieta, Matheus, qual que você acha que seria o que mais pediria um aditivo? Um ingrediente que, ele estando na dieta, a importância do aditivo se eleva? Quando a gente usa os aditivos de maneira geral, pensando em saúde ruminal, Gustavo, a gente tem que entender que, à medida em que a gente intensificou os nossos sistemas e a gente colocou o amido como uma fonte importante aí de energia desses animais, como um carboidrato rapidamente fermentável, a gente tende a trabalhar numa linha mais tênue em relação a esse equilíbrio em termos de saúde ruminal, né? Então a gente tem um carboidrato rapidamente fermentável, como citei ali anteriormente, né? A partir do momento que esse carboidrato ele entra no rumen, desde o momento que ele sofre o processo de degradação até ele se transformar em glicose, para que ocorra a partir daí os processos de fermentação, quando a gente usa uma fonte de amido, a gente tem um processo muito mais rápido de degradação e fermentação. E a gente ter substratos aí, principalmente aditivos que consigam modular isso de uma forma mais benéfica, até do ponto de vista de microbiota ruminal, para que ela consiga trabalhar mais esse amido de uma forma equilibrada, a gente tem benefícios do ponto de vista de saúde ruminal, né? Então, eu tomaria bastante cuidado, principalmente em relação a isso, né? Eu diria que o ingrediente aí, o carboidrato principal que a gente usa hoje, até por a base do nosso volumoso, essa silagem de milho, a gente entregar muitas vezes altos níveis de amido nas dietas, não somente na lactação, mas o próprio amido que a gente trabalha no pré-parto aqui no Brasil, comparado com realidades norte-americanas, muitas vezes é um desafio muito maior. A gente tem que tomar bastante cuidado e aí entrar com aditivos que consigam melhorar essa situação para o controle dessa fermentação do amido, eu acho bastante importante. Bacana demais, Matheus. Eu concordo, eu acho que o amido é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é uma ferramenta para a gente estar puxando leite, pode ser o meio que a gente está perdendo saúde no rebanho. Então, ter um pouco de juízo em relação a ele é fundamental para dietas que levam um rebanho a ter uma boa longevidade além da produção, né? Matheus, nesse ano de 2025, a gente, no podcast, temos pedindo recomendação aos nossos convidados, uma recomendação diferente, recomendação de um livro, recomendação de algo que a gente possa estar indicando aqui para os nossos ouvintes, algo que abriu tua cabeça, que foi fundamental para algum raciocínio aqui, que você pudesse estar deixando para o nosso ouvinte. A gente está pedindo isso para os nossos convidados esse ano, se você pudesse nos ajudar. Legal, Gustavo. O livro não técnico, digamos assim, né? Eu até recentemente ganhei uma edição atualizada de um livro que é bastante clássico, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bastante clássico, mas que tem uma edição atualizada para líderes das novas gerações, né? Que eu acho que é um livro interessante, sempre atual, por mais que seja um livro já bastante clássico, e nessa edição atualizada eles trazem alguns insights importantes, principalmente nessas relações interpessoais, e deixa aí algumas pulgas atrás das orelhas para a gente tentar mudar o nosso comportamento na forma que a gente trabalha essas relações interpessoais aí no dia a dia. Acho que fica uma dica interessante aí. Matheus, eu acho que esse livro fez 100 anos esse ano de 2025. Acho que ele é de 1925, esse livro. Acho que ele faz 100 anos agora.
Um dos livros mais clássicos, né, o Dale Carnegie, que é o autor, já, se eu não me engano, hoje tem filhos dele que perpetuaram isso para manter esse conceito bastante aceso, né, mas, eu digo que é sempre atual, assim, a gente fez uma reunião recentemente com alguns consultores técnicos que estão no campo da nutrição animal também no Brasil, para falar um pouquinho dessa parte de liderança, de como gerenciar equipes, motivar equipes, e a gente deu de presente esse livro porque realmente é algo que está sempre em voga e é importante a gente rever esses conceitos de relações interpessoais aí, principalmente como a gente trabalha a liderança dentro das equipes, né? Isso vale muito para as relações de liderança dentro das fazendas também, né, Gustavo? A gente sabe que hoje mão de obra é um desafio, e como a gente motiva essa turma que está, de fato, executando os procedimentos lá dentro da fazenda, a gente precisa, muitas vezes eu digo, rever alguns conceitos e estudar um pouquinho, não somente aquilo que é técnico, né, mas também essa parte mais de gestão de pessoas, acho que é algo bastante importante. Muito boa dica. Eu já li e reli esse livro algumas vezes e o trabalho desse pessoal é fenomenal. Como diz o meu amigo Dado Consentini, a gente tem que deixar o sentimento bom por onde a gente passa, né? Acho que isso é fundamental. Matheus, trazer uma palavra final aos nossos ouvintes, fica à vontade. Agradecer mais uma vez aí pelo convite, Gustavo. O assunto que a gente falou, ele é bastante amplo, né, do ponto de vista até de literatura e do que a gente poderia explorar, mas eu acho que fica aí uma mensagem final de que, como eu comentei ali anteriormente, né, o nosso consumidor, os produtores, os técnicos no campo, eles estão bastante adeptos ao incremento de tecnologia nas fazendas, mas cabe a nós, como indústria principalmente, ter essa responsabilidade de entregar esses produtos, essas soluções baseados em dados, baseados em evidência científica, que a gente consiga promover principalmente segurança nas tomadas de decisões a partir do momento em que a gente tem uma série de aditivos, uma série de produtos hoje disponíveis no mercado. Acho que a responsabilidade, o papel até mesmo ético da indústria, fornecer isso de uma forma robusta do ponto de vista de segurança e principalmente de resposta esperada em relação à escolha de determinado aditivo, né? Matheus, muito obrigado por estar conosco novamente, muito obrigado a Elanco por estar apoiando o nosso projeto, e aproveito o ensejo para estar convidando quem nos ouviu até aqui para estar seguindo as nossas mídias, a estar curtindo o episódio, compartilhando, levando a ciência mais longe no campo. Até a próxima, pessoal!